Fala pessoal, tudo bom? Já vou avisando, talvez esse vídeo fique um pouco longo, mas eu queria compartilhar com vocês algumas coisas. Uma coisa muito bonita que aconteceu comigo, com nós do Sphinx Virtuosi. A gente está em turnê, e a gente estava no estado de Washington, agora a gente acabou de chegar na Califórnia, aqui em São Francisco, próximo a São Francisco, na verdade. E eu queria compartilhar uma coisa com vocês muito bonita que a gente viveu lá em Washington. E foi algo que me deu muita esperança para muita coisa legal e ao mesmo tempo me fez refletir sobre algumas coisinhas. Fez eu me relembrar, na verdade, de algumas coisas. Então, tenha um pouco de paciência, fique aí comigo. Eu não sei ainda se eu vou postar esse vídeo nos stories ou se eu vou colocar em algum lugar para algum dia. Enfim, de qualquer forma, eu queria compartilhar aqui algo que aconteceu, que foi muito legal. A gente estava nessa cidade, bem próxima de Seattle, eu acho que faz parte da grande Seattle, em Belleville. E a gente foi tocar num high school, no ensino médio, uma escola de ensino médio. E quando a gente chegou lá, a gente ficou muito surpreso quando a gente conheceu as pessoas que a gente ia trabalhar. A gente ia ficar ali 2 dias trabalhando com os alunos ali daquele high school, ia tocar para eles, depois a gente ia ouvi-los tocando e a gente iria tocar uma música juntos no final, lado a lado. E para minha surpresa, e para surpresa de todo o nosso grupo, a música que a gente ia tocar com eles era uma música de um dos compositores do Sphinx Virtuosi, inclusive ele é cellista também, do grupo, só que é uma música difícil. E a gente ficou muito impressionado com o nível e com a seriedade que aqueles alunos eles estavam tratando a música, sabe? E como que coletivamente as pessoas ali, o maestro, os alunos, as famílias, elas estavam todas investindo o seu tempo, a sua energia para aquele dia. A gente não sabia, mas eles estavam estudando o grupo já há um tempo, por isso que eles queriam tocar essa música, inclusive. E a gente, assim, se sentiu muito honrado, sabe? De poder estar ali compartilhando isso com aqueles alunos. E quando a gente foi tocar com eles, passar o ensaio, fazer o ensaio, o maestro falou assim, quer saber? Façam vocês, eu não vou reger. Que vão fazer isso daqui, é uma versão do Sphinx Virtuosi. E foi muito especial, assim, os alunos adoraram poder tocar sem maestro. E foi tão bonito, foi tão comovente que algumas pessoas, até mesmo no nosso grupo, ficaram emocionadas, sabe? Com tudo aquilo que a gente viu ali. A visão de excelência da escola, sabe? A visão de responsabilidade dos alunos, a visão da família, das famílias que estavam ali investindo até financeiramente para que aquilo ali acontecesse, sabe? E me impressionou muito porque é um ensino médio, sabe? Não era uma escola de música, não era uma escola de artes, não era um conservatório, era uma escola de ensino médio. E aquilo realmente mexeu comigo. E eu virei para as meninas que estavam não sentadas, né, que a gente estava tocando em pé, mas estavam próximas de mim. Eu falei, há quanto tempo vocês estão tocando violino e tal? E elas falaram assim, 4 para 5 anos. Eu falei assim, mas vocês têm professores particulares? Ela falou assim, não, sempre foi na escola que a gente tocou, que a gente aprendeu, que a gente fez aula. Aquilo realmente mexeu comigo, assim, sabe? E alguns ensinamentos que ficaram, mas principalmente por parte do maestro. O maestro ali daquele grupo, ele também com certeza era o professor, né? Todo momento que a gente ia, ele estava agradecendo o tempo todo, mas o tempo inteiro que a gente ia parabenizá-lo, ele falava assim, não, eu não faço nada aqui sozinho. Realmente nós somos muito privilegiados pelos alunos que a gente tem, pelas famílias que apoiam o que a gente tem, pela visão da escola que a gente tem. Ele sempre incluía o coletivo, sabe? E muitas vezes quando a gente vai tocar em escolas ou em projetos e algumas coisas, é muito comum a gente ver que a pessoa que tá na frente, ela quer aparecer, ela quer mostrar, não, eu que sou responsável, eu que faço isso daqui acontecer. Como a gente já viu muitas vezes aqui enquanto a gente vai tocar, mas ali foi diferente. Ali o maestro, ele falou assim, não,
toquem sem maestro, sabe? Ele tava o tempo inteiro, quando tinha perguntas que às vezes os alunos queriam fazer, ele pegava o microfone e corria até os alunos. Você via a pessoa prestar um serviço de excelência, não porque ela ganhava para aquilo, mas porque aquilo era a missão dela, sabe? Ele vinha depois em cada músico e perguntava um pouco da sua história e tal. Eu pude conversar um pouco com ele ali. Ele me falou que ele tem contatos na Argentina e que ele quer muito ir na Argentina, porque ele tem algum tipo de parceria, enfim, não me lembro muito bem, não lembro exatamente sobre, assim, os detalhes, as minúcias disso. Mas de qualquer forma, foi tão especial ver isso. E aí isso me fez refletir sobre muitas coisas e me fez lembrar de algumas outras coisas também. Principalmente sobre uma visão de futuro e a visão de compartilhar com o próximo, sabe? Alguns anos atrás eu estava tocando com um grande músico brasileiro, do ramo de chorinho, jazz, e ele falou assim: olha, eu cobro caro, eu aceito tocar em tudo, mas eu cobro bem caro. Essa pessoa é bem renomada assim, no meio musical. Ela falou assim: eu aceito tocar em qualquer tipo de evento, mas eu cobro caro. E eu vou te explicar por que eu cobro caro. Eu cobro caro porque eu entendi que eu tenho uma responsabilidade. O instrumento que essa pessoa toca não é um instrumento muito comum. E ela falou assim: como eu ganhei muita relevância, com a relevância eu entendi a responsabilidade disso. Ele falou assim: eu não sou melhor nesse instrumento, mas apesar que eu acho que eu não sou melhor nesse instrumento, mas como eu ganhei muita relevância, as pessoas estão olhando para mim, tanto os contratantes quanto os músicos. Então, se eu cobrar pouco, como eu sou a referência, se eu cobrar pouco, o que acontece? Se um camarada só tem um budget, ele tem um orçamento para sei lá, um orçamento baixo, e eu aceito, significa que eu vou estar prejudicando o jovem que talvez trabalha com isso, e todo mundo que tiver menos relevância do que eu, de alguma forma, ou quem está começando, vai ser contratado por muito menos. E muito menos que isso não dá para viver. Então eu estou começando a entender a minha responsabilidade com a responsabilidade que vem com a relevância que eu tenho. Então, para eu ajudar a classe, para eu ajudar a minha classe de músicos, para eu ajudar a classe das pessoas que tocam esse instrumento que eu toco, eu preciso cobrar caro. Porque cobrando caro eu valorizo os outros que estão vindo. Cobrando caro eu valorizo os jovens, e aqueles que não têm um orçamento para pagar esse valor, eles vão contratar esses jovens músicos. O tempo passou, eu voltei para Goiânia na época e comecei, e assim, eu sou de Goiânia, então muita gente era conhecida de quando eu era mais novo, conhecida dos meus pais, família e tal. E uma pessoa falou assim: Jay, vem tocar num casamento e tal. Eu falei: vou, claro, né? Por que não? Amigo da família e tal, gente conhecida. Eu fui e tal, essa pessoa falou assim: então você topa tocar nos casamentos? Eu falei: cara, topo, claro. Tem alguém que já toca com você e tal? Falou o nome da pessoa. Eu falei assim: não, beleza, então você vai dividir? Não, eu coloco pra dividir, a gente tá tendo muito, a gente vai precisar de um outro mesmo e tal. Eu falei: não, beleza, tá bom. O tempo passou e essa pessoa que tocava com eles era meu aluno de violino. E eu fui para Goiânia para uma posição importante dentro do cenário da cidade, enfim. Então tem a questão da relevância, né? Da posição e por aí vai. Passou um tempo, assim, não lembro quanto tempo, sei lá, 2, 3 meses, eu tava dando aula para esse aluno e comentei, né, sobre isso. Falei: você tá fazendo bastante casamento? Como é que tá? Eventos em geral? Eu falei assim: eu tô fazendo uns 2 por mês. Quando ele falou isso, aquilo me partiu o coração no meio, porque eu tava fazendo uns 8 por aí. E aquela pessoa tinha dito que a gente iria dividir. Eu não sei se por maldade ou... Enfim, isso não cabe. Mas a verdade é que a relevância que eu tinha por causa da posição e tal era muito lucrativa para a pessoa. Valia muito mais a pena me levar pelo mesmo preço do que levar o meu aluno pelo mesmo preço.
Passaram alguns dias, eu conversei com os meus pais sobre isso. Na época eu não estava casado ainda. E eu falei, a partir de agora eu vou cobrar bem mais caro. A partir de agora eu vou cobrar bem mais caro, porque não é justo para o meu aluno, que ainda tem que pagar aula comigo, que ganha um salário muito menor do que o meu, não ter como sobreviver aqui na cidade, entendeu? Porque eu tô pegando todos os cachês, eu tô pegando tudo sem olhar para ele. E eu morava com os meus pais, eu não pagava aluguel, eu não era rico e obviamente eu precisava de dinheiro também. Mas o ponto era sobre olhar pro próximo, sabe? E quando eu era jovem em Goiânia, quando eu tocava na orquestra jovem, antes de eu ganhar a bolsa da orquestra, quando eu era da orquestra C, da orquestra do Veiga Vale, eu não tinha bolsa. E eu comprei meu violino, meu primeiro violino que eu comprei com meu dinheiro, foi um violino de um luthier de Anápolis, chamado Seu Alcântara. Eu me lembro que eu paguei R$3.000 naquele violino. E eu paguei aquele instrumento com dinheiro de cachê, de casamento, de evento que eu tocava, de serenata, essas coisas assim. Naquela época, não tinham tantos músicos profissionais assim que faziam eventos. Então tinha muita gente que era músico profissional que não fazia esse tipo de evento que eu tava fazendo. E se não fosse os casamentos, os eventos menores, eu não teria como ter um instrumento naquela época. E olhando para hoje, talvez você é um músico de orquestra profissional. E eu me lembro que depois, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, aí mudei pro Rio de Janeiro, eu lembro que chegando no Rio de Janeiro, muitos amigos tocavam em casamentos, faziam cachê. Eu também fiz bastante cachê no Rio de Janeiro, em casamento, tocando na Baixada e por aí vai. E eu lembro que uma coisa que a galera reclamava muito, eles falavam assim, poxa, fulano toca na orquestra X, na orquestra Y, ganha mó grana e ainda tá tocando lá naquele grupo, aí o cara não tá mais me chamando, eu tocava naquele grupo também, aí o dono do grupo não tá mais me chamando, porque, poxa, vai chamar eu que sou um aluno ou vai chamar um profissional da orquestra XYZ? Pra deixar bem claro, esse vídeo não é pra denigrir ninguém ou falar que você tem que tocar ou que você não tem que tocar, mas é porque às vezes a gente sem perceber a gente acaba tomando oportunidades das outras pessoas. Aquilo que talvez pra você é um a mais, que vai te acrescentar e vai ser bom pra você, talvez é tudo que alguém teria. Então isso tudo que aconteceu comigo ali em Washington, em Belleville, nesse high school chamado Newport, me fez lembrar dessa história. E eu achei tão bonito isso que aconteceu e falei, caramba, lembrei dessas histórias que aconteceram e da nossa responsabilidade, sabe? Eu não tô aqui falando o que você tem que tocar, o que você não tem que tocar, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, o que você tem que aceitar, o que você não tem que aceitar. Eu acho que é uma questão só da gente pensar nisso, né? Que às vezes a gente não acaba passando desapercebido mesmo, sabe? Não tô falando pra você não tocar, mas se você é alguém que tem uma relevância, pense na sua classe, pense na valorização dos músicos. Se você talvez não está valorizando a classe, talvez você olha pra você e fala assim, não, mas eu nem sou tão relevante assim, eu nem sou essa pessoa, mas talvez você tenha uma posição dentro da sua cidade, dentro da sua região, que é uma posição alta e tem muita gente abaixo de você no sentido de relevância, ou até financeiramente mesmo, que talvez para essa pessoa vai fazer muita diferença. Então, enfim, quis deixar essa reflexão. Sei que esse vídeo tá gigantesco, nem sei se eu vou postar isso em algum lugar, mas é isso aí. Valeu, tchau, tchau.